Bom dia, que bom que você está aqui comigo. E o objetivo desse vídeo é aprofundar a nossa conversa sobre o direito imobiliário. Lá no primeiro vídeo, eu conversei com vocês sobre aspectos introdutórios relacionados a essa área. Então, qual é a vertente do direito imobiliário? Se é uma vertente pública ou privada? Qual é o objetivo do direito imobiliário? Qual é a relação do direito imobiliário com outras áreas do direito. Então, foi mais uma conversa no sentido de dar um norteamento inicial. Só que se a gente tem esse objetivo de aprofundar o estudo, entender melhor, compreender como é que se dá as atividades, como é que ocorrem as atividades que são relacionadas a essa área do direito, nós necessariamente precisamos entender a lógica de principalmente duas legislações. Uma delas é a Lei 8935/94 e a outra é a Lei 6.015/73. Então, a Lei 8935/94 ela vai ser principalmente direcionada para as atividades dos notários e dos registradores, as atividades do cartório, por assim dizer, falando de uma forma mais genérica. E a Lei 6.015/73, ela é direcionada à parte de registros públicos propriamente dita. Então, no caso, quando nós nos propomos a tentar compreender como é que funcionam esses serviços notariais e de registro, a primeira discussão que aparece é até uma discussão muito parecida com o início do vídeo sobre o direito imobiliário, a natureza jurídica desses serviços. Então, no caso, lá no vídeo anterior eu falei com vocês que o direito imobiliário ele tem uma natureza híbrida, perdão. Então, no caso, essa natureza híbrida se dá pelo quê? Normalmente, nós costumamos verificar que o direito imobiliário ele tem uma tendência a ser setorizado para a área do direito privado, como uma área do direito privado. Só que se a gente para perceber como é que funciona a atividade notarial e a atividade de registro, principalmente a atividade de registro, que gera ali aquele efeito erga omnes, que traz uma maior segurança jurídica para o exercício do direito de propriedade, então nós percebemos que ele também, o direito imobiliário, ele tem aquela pegada no direito público, ele vai ter essa natureza jurídica híbrida. Então, quando a gente vem para as atividades dos serviços notariais e dos serviços de registro, essa natureza jurídica ela também acompanha essas atividades, certo? Então, no caso, a principal legislação aí que vai regular essas atividades, conforme eu falei para vocês, é a Lei 8.935/94. Ok, mas em que sentido essa atividade ela vai ser híbrida, no sentido aí de passando tanto pela seara pública como a seara privada? Perceba o seguinte, o notário ele vai formalizar negócios jurídicos, principalmente isso, né? Falando um conceito bem simples. O objetivo do notário é formalizar negócios jurídicos e o objetivo do registrador é dar publicidade a esses negócios através ou de registros ou de averbações, a depender do caso específico, certo? Então, quando esse notário e esse registrador, eles têm especificamente essa função primordial, eles estão exercendo aí uma atividade de natureza pública. Só que veja o seguinte, por mais que a investidura, e aí já trazendo um spoiler de outro tema que eu vou falar nesse vídeo, por mais que a investidura, por mais que essa atividade ela tenha um caráter público e a investidura no cargo seja por meio de um concurso público, então o que popularmente nós conhecemos como os donos dos cartórios, os donos de cartório, o notário e o registrador, eles são investidos nessa função por meio de um concurso público, então eles têm aí uma pegada pública. Só que veja o seguinte, uma vez que estão investidos no cargo, como é que se dá o funcionamento desses cartórios? Falando de forma bem objetiva, o funcionamento desses cartórios, a manutenção desses cartórios, ela se dá especificamente com os valores que eles recebem por meio dos emolumentos. Então, se você já ouviu estudando aí
Se você de repente pega uma doutrina sobre direito imobiliário e você verifica aí essa nomenclatura, emolumentos, o que é que você pode puxar dessa informação? Os emolumentos são aqueles valores que nós pagamos aos cartórios quando vamos buscar aí algum serviço que eles possam nos oferecer. Vamos imaginar aqui, já que eu estou falando de direito imobiliário, se o meu objetivo é comprar um imóvel e eu vou comprar um imóvel à vista. Então, o meu primeiro passo aqui, no sentido de formalizar esse negócio jurídico, é, claro, pegar e me munir de um contrato particular de promessa de compra e venda, mas posteriormente eu tenho que transformar aí essa promessa de compra e venda em uma escritura pública, a depender do valor do imóvel. Se for um imóvel cujo valor seja superior a 30 salários mínimos vigentes, então eu vou necessariamente ter que formalizar esse negócio jurídico por meio de uma escritura pública. No caso, eu vou buscar aí um notário, um ofício de notas. E aí, quando eu busco esse ofício de notas para lavrar uma escritura pública, então necessariamente eu vou ter que pagar os emolumentos por esse serviço, os valores por esse serviço, que são previamente fixados aí pelo poder público. Então, esses emolumentos que são pagos por todas as pessoas que buscam os serviços do cartório são justamente os valores que vão ser direcionados para a manutenção das atividades do cartório. Então, o salário do notário, o salário do registrador, ele é retirado desses emolumentos. O pagamento dos funcionários do cartório, dos prepostos do cartório, também é retirado desses emolumentos. A manutenção técnica, por assim dizer, do cartório também é retirada desses emolumentos, certo? Então perceba, por mais que a atividade desses notários e desses registradores ela tenha um munus público, por exemplo, por assim dizer, ela é uma atividade dotada de fé pública, mas perceba que esses funcionários, eles não recebem um salário do Estado. O salário que eles recebem é a partir dos valores que são recebidos a título de emolumentos que são pagos nos cartórios, certo? Então, isso aí já caracteriza essa natureza jurídica híbrida das atividades que são desempenhadas aí pelos notários e pelos registradores. Então, no caso, quando eu falo, né, me direcionando aqui a finalidade, a esses serviços no que diz respeito à finalidade, se, por um lado, eu tenho um notário formalizando o negócio jurídico, mesmo que seja em um efeito interpartes, e o registrador registrando esse negócio jurídico, caso seja aí direcionado para a transferência da propriedade imóvel, em suma, eu posso dizer para vocês que, segundo a Lei 8.935/94, o artigo 1º ele já vai me dizer que tanto serviço notarial como serviço de registro é direcionado, é destinado a garantir a publicidade, a autenticidade, segurança e eficácia dos atos e fatos jurídicos, certo? Então, essa eficácia, essa publicidade, ela tanto pode ser exercida pelo notário ou tabelião, mais uma vez eu estou frisando muito isso aqui com vocês, né? O notário ou tabelião, no caso do ofício de notas ou tabelionato, e o oficial de registro ou registrador, no caso aí dos cartórios de registros de imóveis ou serventias imobiliárias, certo? Com relação à investidura dos titulares dessas serventias, dos donos do cartório, como você já pode ter ouvido falar aí num contexto mais informal. A Constituição Federal, no artigo 236, ela estipula especificamente no artigo 236 caput que os serviços registrais são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Veja aí mais uma vez a incidência, a comprovação dessa natureza jurídica híbrida, certo? Então, o ingresso nessa atividade, conforme eu falei para vocês há pouco, vai depender de um concurso de provas e títulos. Certo, mas e as especificações relacionadas a esse concurso? Onde é que eu encontro? Você vai encontrar na Lei 8.935/94. No entanto, eu posso adiantar aqui para vocês quais são os requisitos necessários para quem deseja ingressar nessa atividade. Então,
habilitação no concurso público de provas e títulos, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito e a verificação de conduta condigna com o exercício da profissão. O que é importante frisar aqui? É possível, mesmo que dos requisitos aqui seja o diploma de bacharel em direito, é possível que haja, sim, um candidato ou candidatos que não sejam bacharéis em direito. Então, como é que eu encaixo aí essa possibilidade nesses requisitos? Podem concorrer ao concurso candidatos não bacharéis em direito que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do referido concurso de provas e títulos, além de 10 anos de exercício em serviço notarial e registral. Então, a gente pressupõe o seguinte, que o não bacharel em direito que tenha mais de 10 anos aí no exercício da atividade notarial ou registral, ele já vai ter um conhecimento técnico, um embasamento técnico de grande valia. Então, ele pode também concorrer a esse concurso, ele já está inserido ali na atividade do cartório. De repente você me pergunta, tá, mas como é que ele estaria inserido na atividade notarial ou de registro sem o concurso, né? Ele pode ser um preposto, ele pode ter passado aí mais de 10 anos como preposto de um cartório e agora ele vai, de fato, ingressar aí na mesma atividade ou semelhante por meio de um concurso de provas e títulos, já que, lembrando que os prepostos, os funcionários do cartório, eles não são concursados, eles são contratados aí pelo regime seletista, certo? Então, no caso, só quem ingressa nessa atividade por concurso público é o tabelião. Eu tô falando aqui, pessoal, especificamente nesses dois cartórios, tá? É o tabelião ou então o oficial de registro. E aí, conforme falei para vocês, como esses funcionários, esses notários e esses registradores atuam em nome do Estado, por sua conta e risco, né, eles realizam aí uma atividade eminentemente pública, eles estão investidos na função após prestarem um concurso de provas e títulos. Nesse contexto aí de atuar por sua conta e risco, a gente puxa essa conversa aí para a responsabilidade desses notários e desses registradores. Então, quando nós falamos aí dessa responsabilidade, nós temos duas perspectivas. Então, você que já estudou aí responsabilidade civil, você já estudou responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Então, vamos lá. Nós exploramos essa atividade no que diz respeito à responsabilidade de dois pontos de vista. Ponto de vista número 1 é a relação entre a atividade, o exercício, o serviço, prestado pelo cartório, direcionado para o particular que o busca. Então, nessa relação, nós temos aí uma responsabilidade objetiva. Então, seja mesmo, o dano pode ter sido causado ou pelo notário ou registrador ou por um dos seus prepostos. Na relação notário ou registrador e particular, que busca o cartório, paga os emolumentos para ter aquele serviço prestado, trata-se de uma responsabilidade objetiva. É preciso ali que verifique, que se configure ali, que verifique o dano, a existência do dano, certo? No caso da responsabilidade subjetiva, como é que funciona essa responsabilidade subjetiva? Essa responsabilidade subjetiva, ela vai existir na relação entre o notário ou o oficial registrador e o seu preposto. Então, veja, uma vez que o preposto, né, naquele contexto que eu falei agora há pouco para vocês, o preposto, ele cometeu ali um ato, ele cometeu um erro que gerou um dano para aquele particular que buscou o serviço do cartório. Então, para o particular, do cartório para o particular, a responsabilidade vai ser objetiva. Só que no caso ali da ação do preposto que gerou o dano, vai permanecer a teoria da responsabilidade subjetiva.
Então, no caso, é necessário que haja a comprovação da culpa daquele preposto no que diz respeito à prática do ato que causou o dano. E aí, pessoal, com relação à responsabilidade, né? Eu tô falando aqui de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, ela não isenta, ela não descaracteriza a responsabilidade penal. Então, em situações específicas, a responsabilidade penal, ela vai ali caminhar lado a lado com a responsabilidade civil, uma não isenta a outra, pode haver condenação penal e pode haver absolvição na seara civil ou vice-versa, tá? A responsabilidade fiscal também, notários e registradores vão ter essa responsabilidade fiscal no que diz respeito principalmente aí a recolhimento dos impostos que são incidentes sobre os atos que devam praticar. Então, se por exemplo você vai ali a um tabelionato de notas buscando lavrar uma escritura pública de compra e venda de um imóvel, é dever desse notário ou desse preposto fazer ali, chamar a sua atenção, gerar no que diz respeito ao imposto que precisa ser recolhido nessa transação. Eu engoli aqui um pouco as palavras, mas vamos lá. Ele tem que chamar a sua atenção no que diz respeito ao imposto que vai ser recolhido. É ele que vai também se responsabilizar por gerar a guia para pagar o imposto. E a escritura, propriamente dita, ela só vai ser lavrada, ela só é finalizada quando você paga o imposto e comprova para esse notário que o imposto foi pago. Da mesma forma, quando essa escritura é levada para registro no ofício imobiliário competente, um dos pontos que são verificados é se de fato houve aí o pagamento do tributo referente à transferência dessa propriedade, certo? Com relação a direitos e deveres dos notários e dos registradores, nós encontramos essas informações de forma bem clara, digamos assim, na Lei 8935. Mas o que posso dizer aqui para vocês, pelo menos de forma sucinta, num contexto, numa abordagem inicial, sem fazer uma leitura fidedigna à lei. Dentro desse contexto de direitos e deveres, a gente consegue encontrar aí a incidência do princípio da legalidade. Então, necessariamente, eles precisam agir nessa questão de formalizar, de dar publicidade, de garantir eficácia aos negócios jurídicos, eles precisam agir segundo aí o princípio da legalidade. Então, todas as atividades que são exercidas por esses profissionais, elas necessariamente demandam aí uma observância à técnica do direito, certo? Outro princípio que eu posso aqui suscitar no que diz respeito ao exercício desses direitos e deveres é a questão do princípio da circunscrição, ou então a questão da circunscrição imobiliária. Se eu olho aí principalmente para os ofícios imobiliários, né? Então, eu tenho ofícios imobiliários competentes para regular as questões de direito imobiliário sobre determinada zona do município, sobre determinada zona da cidade. E pensando aí também numa outra perspectiva, uma vez que um notário ou que um registrador é investido no cargo, ele é aprovado ali no concurso de provas e títulos, né, olhando especificamente aqui para a função deles, eles necessariamente só podem praticar os atos notariais ou de registro naquela circunscrição para a qual eles foram designados, certo? Então, o oficial registrador, que é ali responsável pela primeira zona imobiliária de Fortaleza, ele só pode praticar atos circunscritos aos imóveis inseridos ali naquela serventia, falando de maneira mais correta. Ele só pode atuar sobre questões relacionadas a imóveis que façam parte daquela serventia. O notário, da mesma forma, ele só pode atuar na circunscrição relacionada ao cartório para o qual ele foi, a sua aprovação ali como notário foi direcionada. Eu acredito, eu estou verificando aqui, pessoal, algumas anotações que eu tenho que eu posso
mencionar ainda para vocês sobre essas atividades. Eu estou dando um panorama geral para tentar facilitar a compreensão de vocês. Então, o artigo 39 da Lei 8935/94, ele fala sobre as possibilidades de extinção da delegação, que podem acontecer por morte, por aposentadoria facultativa, por invalidez, por renúncia ou então pelo descumprimento comprovado de alguma gratuidade estabelecida na Lei 9.534, que fala aí sobre as gratuidades de registro civil de nascimento e assentamento de óbito, certo? Bem como a primeira certidão respectiva do artigo 30 da Lei 6.015/73, que isso aí eu posso falar posteriormente, que é a Lei de Registros Públicos, né? Eu ainda estou aqui na Lei 8935. E também a extinção da delegação, ela pode acontecer por perda por falta administrativa, né? Então, observando aí o procedimento de intervenção que é previsto lá no artigo 35 da Lei 8.935/94, certo? Eu acredito que essas são as informações necessárias aqui a pelo menos uma compreensão geral da Lei 8.935. Mas posso finalizar falando aqui para vocês sobre a menção ao artigo 31 da mesma legislação sobre infrações que podem ser cometidas pelos delegados na função pública, que são inobservância das prescrições legais ou normativas, conduta atentatória às instituições notariais e de registro, cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência, violação do sigilo profissional e descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30 da mesma norma. Então, falei para vocês há pouco, num panorama geral sobre direitos e deveres, mas especificamente você consegue encontrar essas informações no artigo 30 da legislação. Por consequência, já que eu falei em infrações, quais são as penalidades que podem ser aplicadas a esses notários? E aí a gente olha para o artigo 32. As penas podem ser aplicadas da seguinte forma: a de repreensão, no caso de falta leve, a de multa em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave, e a de suspensão em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. Essas penalidades vão ser impostas pelo juízo competente, independente de ordem de gradação e conforme aí a gravidade do fato, certo? Gente, eu acho que essas são as informações, claro que informações gerais, sobre as atividades dos cartórios, as funções, principalmente as funções dos notários e dos registradores. E se você quiser aprender mais aí algumas dicas sobre direito imobiliário, o meu objetivo no próximo vídeo é começar a falar mesmo do sistema registral. E, claro, já que eu tenho primeiro uma preparação documental para depois seguir com o registro, então o meu objetivo no próximo vídeo é falar principalmente aí da escritura pública. Então, se você gostou, fica comigo e não deixa de conferir o próximo.